Olá pessoal, tudo bem? De frente com a notícia de volta aqui pelo canal 524 da NET, na nossa TV Notícia. Bom, hoje estamos aqui, céu praticamente aberto, em Santa Bárbara do Oeste. Vou contar uma pequena historinha para vocês antes do início aqui da nossa entrevista, né? Pois é, em busca da quarta estrela, União Barbarense Futebol Clube foi fundado em 22 de novembro de 1914, né, há mais de 100 anos, por um grupo de adeptos do futebol. Né, depois conseguiu aí a doação dessa área que a gente está aqui agora, isso há mais de 100 anos atrás. Começou disputando categorias amadoras, na década de 60 iniciou aí o profissional, foi campeão da antiga Segundona em 67, depois 98, Paulistão, depois campeão brasileiro da Série C, 2012 vice-campeão da Série A2, 2013 disputou o Paulistão, né? E agora ascendendo da A4 para a A3. E o atual presidente aqui é o Daniel de Castro, o gordo, que conversa com a gente a partir de agora. E aí, tá tranquilo já? Cheio de trabalho pela frente ou vai tirar umas férias? Não vou, tem um pouquinho ainda, tem um pouquinho de trabalho pela frente e agradecer a notícia, né? Por essa oportunidade, que era um sonho. Eu sempre no meu dia a dia, eu sempre acompanho a 88. Muita adrenalina, muita festa pela cidade toda. Onde a gente passa, a gente é bem recebido pelos torcedores, pelos munícipes. Então, como foi um feito histórico para a nossa cidade, agora praticamente a ficha já caiu, porque é uma coisa que, sinceramente, esperávamos por isso um dia, mas veio mais rápido que nós imaginávamos. Né? Deixa eu só para localizar o pessoal que está em casa. Hoje a gente está fazendo essa gravação aqui na parte da manhã, mas na noite de ontem vocês estavam... Hoje é terça-feira, 29 de abril de 2025. Ontem, segunda-feira, na cidade de São Paulo, lá na Federação... A Federação? Campinas. Ah, foi em Campinas. Foi em Campinas, desculpa. Foi na cidade de Campinas a festa da premiação, porque afinal de contas o União subiu aí da A4 para a A3, sendo campeão inclusive, né? E a gente tem algumas imagens que a gente vai colocar para você durante essa campanha aqui do União Barbarense. Como é que foi a festa ontem lá? Então, ontem é uma festa que os sindicatos dos atletas que faz em conjunto com a Federação Paulista. Então, a festa foi para premiar os melhores jogadores, a seleção do campeonato, e também a entrega do troféu lá pelo presidente, para todo mundo. Na verdade, só se conheceu durante os jogos, né, que a gente viajava para lá, eles vinham para cá. E lá foi uma reintegração, foi muito boa a festa, excelente, e foi mais um momento histórico para a nossa cidade. Como diz o nosso amigo Magal, foi uma festa espetacular e inesquecível para todos nós. Tá certo. Só para a gente falar também a respeito da campanha, foi uma campanha vitoriosa. Quantos jogos você tem? É porque eu sei que foram bastante jogos, né? Mas muitas vitórias, obviamente, tanto que de repente chegou a ser campeão. Mas foi muito mais fácil do que você pensava, aspas no fácil, porque sempre é uma briga, né? Para todos os outros clubes também. Como é que foi esse ano? Quantos jogos, mais ou menos, de repente, você se lembra aí das dificuldades? Na verdade, fácil não foi nunca, né? Nunca foi. Começamos o campeonato dando uns tropeços dentro de casa, então foi uma pressão na cabeça nossa, né? Que montamos o grupo, mas desde o início o Cleiton, que é a pessoa que monta o time todo aqui, ele falava para mim, sempre ele falou, calma, que daqui a pouco vai se encaixar, vai se ajeitar e vai dar tudo certo, tenha calma. Aí foi. A partir do momento que trocou o treinador também, foi uma coisa do outro mundo, teve só 2 derrotas, né? Mudou da água pro vinho. O time encaixou. Encaixou, eles se abraçaram.
vamos e... Explica para o pessoal qual era o técnico antigo, qual é o técnico, então tem que dar nome para os caras, né? Então, na montagem do elenco estava o Toninho Cobra. Lá atrás. Lá atrás. Tá. Aí teve 3 rodadas, aí na quarta ele deixou o clube. Aí veio o Rafael Pereira. Aí o Rafael Pereira veio, o grupo todo abraçou ele foi uma pessoa que fez toda essa diferença aí no vestiário, dentro de campo, que levou a União a esse título inédito para nossa cidade. Tá certo. Agora fala uma coisa, a cidade de Santa Bárbara também abraçou aí essa campanha, porque tudo isso que você está falando custa dinheiro, custa caro, né? Sim. Você teve apoio aí dos patrocinadores, obviamente, para bancar tudo isso. Mas a cidade, o pessoal compareceu aqui nos jogos? Conta aí para o pessoal. Aqui a história do União Barbarense sempre foi que o público, quando o time está indo bem, sempre compareceu, sempre. Como eu disse, no começo deu aqueles tropeços, vieram, depois ficaram uma rodada, deu uma afastada. Aí a hora que começou a engrenar e não parou mais. Aí sempre o público foi bom, sem contar com as quartas e finais, semifinal, o jogo de acesso e a final foi lotação máxima do estádio. Foi espetacular, toda a cidade nos abraçando, todo torcedor barbarense. Nessa campanha que vocês foram vitoriosos aí, qual foi a cidade mais longe que vocês foram? Só para o pessoal ter uma... porque viaja bastante, né? É cansativo o negócio, né? É cansativo. Araçatuba, né? Nossa, Araçatuba foi o lugar mais longe. E é tudo de ônibus, não tem essa de avião não, né? Não, tudo de ônibus. Não tem essa de avião não. A diretoria vai sempre com o carro, né? Que deixa para ir, para fazer economia nos hotéis. Uhum. Então a diretoria vai de carro no dia e já termina o jogo, já volta. Então é bem cansativo, mas faz parte, né? Faz parte da história. Agora fala uma coisa, você pode falar número? Quanto é que custou essa campanha aproximadamente aqui para o União? Porque agora vocês vão para 3. E aí o custo vai ser maior. Sinceramente não fechamos nada ainda de balanço, nada, mas gasta em torno de 900 conto aí. Então aí você pega... Com todo carinho. Nós estamos aqui batendo papo, porque é o seguinte, aí você pega, vê um jogador aí que de repente ganha os absurdos que a gente vê, né? Por exemplo, o Memphis lá do Corinthians, só no Campeonato Paulista ele levou mais de 5 milhões, foi isso? Sim, só uma assistência dele valeu. Só isso? Então é realmente difícil, né? E para vocês tentarem chegar na primeira divisão, como o Rio Branco já chegou tempos atrás, aliás, né? É difícil subir, mas é fácil cair, né? O mais fácil é cair. Mais fácil é cair. O mais fácil é cair. Então, sempre que o Cleiton fala, o Cleiton que é o responsável pelo futebol, ele fala, rapaz, vamos jogar, vamos montar um time primeiramente pensando em não cair. Aí é outro campeonato. Se você classificou, é outro campeonato, aí corre atrás de ajuda de tudo quanto é lado para trazer alguns reforços e brigar lá em cima sempre. Tá. Agora fala aí, a equipe responsável, sozinho ninguém faz nada, né? Não. Você tem aí quantas pessoas que cercam aí para fazer o time andar, para fazer a coisa acontecer? Por incrível que pareça, nós temos 12 pessoas indiretamente. Diretamente temos 5 pessoas. Sim. Então é muito reduzido, devido a você não ter condições financeiras de ficar pagando todo mundo. Então vem muita gente mais pelo coração do que pelo valor, pelo salário. Tá, porque o União não é diferente dos outros clubes aqui no Brasil. A gente vê, por exemplo, a dívida do Corinthians, 2 bilhões. E tem outros times que estão bem melhores, obviamente. Sim. Mas todo time tem dívida. Como é que você faz para tocar isso aí? Então, uma loucura. Não estou nem falando de estádio, que a gente vai chegar depois para falar que tem toda uma história aqui do estádio, que está comprometido e tal, né? E toda a sua renda já fica retida também para pagamento, porque coisa que fizeram lá atrás, que não deu certo, e você tem dívida trabalhista para pagar até hoje. Isso, tem uma dívida trabalhista, tem um processo piloto, né? Que em qualquer dinheiro da Federação Paulista, qualquer dinheiro que entrar, fica. Qualquer dinheiro que entrar, fica.
Então, como tocar o futebol? É os amigos, né? Os amigos, os patrocinadores da cidade que... Sem fim lucrativo. Sem fim o pessoal que gosta, o que gosta põe mesmo, dinheiro aí. que põe a grana. Muitos, às vezes, não conseguem dar grana, mas ajuda com materiais, com alimentação, com tinta, é uma coisa que, se for explicar aqui, Viu? E esses jogadores, porque vem cada um de um lado do estado, do Brasil, não sei como é que vocês fazem para trazer para cá. Esses caras ficam todos aqui, tem alojamento aqui dentro? Sim, sim. Praticamente todos os jogos em casa ficou aqui no alojamento. Uhum. E temos alojamento, os jogadores que vêm já aceitam, já mostramos para ele a estrutura. Aceitaram ficar aqui no clube. Temos a cozinha, o restaurante, tudo aqui. Então é uma coisa que o cara tem que querer mesmo, entendeu? Porque geralmente os jogadores querem vir, quer casa, quer hotel. E a realidade nossa não é essa. Diferente. É diferente. É a 4, né? É a 4. Agora é a 3. Agora é a 3. Então, agora o sinalzinho amarelo já... os jogadores mudam um pouco, muda a qualidade dos jogadores também. Então, agora o projeto já, na verdade, agora que... É uma outra pegada, né? É outra pegada. E me fala uma coisa, e você, como é que você caiu nessa história de ser presidente do clube? Porque eu já tive a oportunidade de falar muito a respeito, aqui você sabe que a gente está na rádio lá há muito tempo, né? Na Rádio Notícia 88,9, estamos aqui na nossa TV Notícia, de frente com a notícia, de frente aqui com o Gordo. Gordo, aliás, gordo por quê? Você não é tão gordo assim. De onde veio essa história de gordo? Você fez uma operação aí para tirar metade do estômago? Como é que é? Não. Não era assim mesmo? Quando eu era criança, eu era mais gordinho da família, os outros eram tudo desnutridinho. Tudo magricelo? E eu bem gordinho, aí ficou gordo. Hoje, se chamar eu pelo nome Daniel, eu nem sei. Não sabe quem é. Daniel é o nome dele, viu? Então, daí como é que de repente, o que aconteceu para você virar o presidente do clube? Porque não ganha nada, né? Isso. Ganha alguma coisa? Você não tem salário? Pensei que você ganhava uns 10, 15 pau por mês. Assim seria ótimo. Não é verdade? E você faz isso porque você gosta do clube e tal. Mas como é que você chegou a ser o presidente do clube? Porque, afinal de contas, seu nome vai estar lá, né? Sim. Você foi responsável pela ascensão da 4 para 3. Sim. Você é o presidente. Como eu trabalhava aqui como supervisor, então foi passando, e eu sempre tendo um bom relacionamento na cidade, conhecendo muita gente, querido por muitos. Todo mundo me conhece também. Todo mundo me conhece. Então ajudava lá na piscina, quebrava um motor, lá arrumava alguém que arrumava de graça. Quebra alguma coisa aqui no futebol, eu arrumava de graça. Eu que cuido do gramado inteiro do estádio, cuido lá do clube. Aliás, então... tá bem cuidado, porque onde o goleiro fica, que nem grama cresce, tem grama. Depois a gente vai mostrar para vocês também aqui o gramado e tal, as instalações aqui do Barbarense. Aliás, você falou, e aí, termina essa história que eu quero falar a respeito do estádio aqui, como é que teve essas mudanças aqui. E, aliás, a gente vai voltar depois, vamos dar uma volta lá por baixo, pode ser, né? Pode. E, aliás, a taça está aqui, está mostrando a taça, né, Bonitão? Eu chamo ele de Bonitão, mas ele é o Joe, nosso Joe. Conta aí, como é que você ficou? Daí, de repente, você cuidava de tudo? Eu que tinha o bom relacionamento, eu que acudia, na verdade, né? Acudia tudo que acontecia, precisava de alguma coisa, sempre era o gordo. Você vai ser o presidente? Daí o pessoal... por que você não vai de presidente em vez de ficar... Você que faz tudo, você que ajuda, você que cuida, você que está sempre apoiando, independente de quem era o presidente, entendeu? Então eu falava não. Aí teve uns artistas aí que iriam ser candidatos, andaram falando umas coisas aí que... Você não gostou muito? Que eu não gostei muito, mexeu comigo. Foi no momento que eu falei, então eu vou ser, vou mostrar para ele que... agora eu vou então. Que agora eu vou então, aí vamos ver se eles me seguram. Aí fui, ganhamos a primeira eleição, a segunda não precisou nem ter eleição, a terceira agora... Já Quando é que tem eleição agora, você falou? Agora só daqui bem dizer 3 anos, né, que está iniciando o ano. Está iniciando agora, né? Então, vamos para o 3º mandato, pegamos a pandemia aí que deu uma enroscada, acho que para o país todo. Todo mundo, né? Todo mundo, como, né? Mas
estávamos lá embaixo, subimos para a 4, né? Que antes estava na 5ª, então subimos para a 4, da 4 agora para a 3 em 2 anos, né? Praticamente, deu um ano de diferença só, 2 acessos, mas eu digo assim, é uma loucura pelas pessoas que acham que a gente não tem condição, por ser uma pessoa humilde, por ser meio famoso como meio doido, né? Meio doidão. Mas tem que ser doido mesmo para pegar um negócio desse, sem ganhar nada. Aí, de repente viaja para lá, tira do bolso, coloca aqui. E agora, de repente, tá aí, né? Todo mundo te conhece, a cidade toda te conhece. Com certeza. Né? Grande parte do estado de São Paulo, no meio do futebol, todo mundo está te conhecendo, porque afinal de contas você está aí como responsável da ascensão aqui do Barbarense. Meu, eu vou para um intervalo comercial, na sequência a gente volta, mostrar mais um pouquinho da taça, campeão, né? E o pessoal deve estar vendo aí de fundo alguns jogos que foram importantes aqui para chegar aqui nessa fase, né? Ascensão, campeão da A4 e agora já está na 3. E estamos aqui com o Gordo, que é o Daniel, presidente aqui do União Agrícola Barbarense. Continua agrícola ainda? Continua, nunca muda. Não mudou, agora não tem como mudar, né? Não. Porque antigamente, para quem não conhece, Santa Bárbara era uma cidade praticamente toda agrícola, lá atrás, só estamos falando de 100 anos atrás, né? Isso. Tem história aqui, né? A gente vai para o intervalo e volta já. Ok, estamos de volta, de frente com a notícia, canal 524 da NET, a nossa TV Notícia, de frente aqui com o presidente do União Agrícola Barbarense, depois dessa campanha muito boa, tanto que é o campeão, né? Já ascendeu no jogo passado e depois ratificou, agora vencendo no último final de semana e agora campeão. Inclusive a taça está aqui atrás, o Joe está mostrando para vocês, né? Me fala uma coisa, presidente. União Agrícola Barbarense tem mais de 100 anos. Você se lembra de pessoas, de jogadores que saíram, que foram revelados pela União, que você pode, só para o pessoal falar, verdade, saiu de lá, tal, né? Muita gente não sabe que sai daqui. Sim, eu posso esquecer alguns aí, me desculpe, mas... Sempre esquece, viu? Sempre. Normal, faz parte. O Wilson Cotardo, no caso, o Diego Tardelli, né? Que hoje está aí... Tá jogando ainda, aposentado, né? Tá aposentado mas já? Fez histórias. Já tá aposentado já? Tá, Eu lembro, era um garoto. Tá tranquilo. Então, tem o Murilo agora recentemente, né? O Murilo que tá fora do país lá, o zagueiro da seleção. Tá. E tem muitos outros, e muitos. E saíram daqui? Tudo saíram daqui. Tudo saíram da base. Aliás, aqui, a sua base aqui começa com quantos anos? Hoje nós temos a base desde os 7 anos. Desde os 7? Desde os 7 até os sub-17. E essa estrutura toda é bancada de que jeito, presidente? Então, a base, na verdade, é uma parceria que nós fizemos e os pais ajudam, entendeu? Os pais que ajudam na viagem, ajudam na inscrição, Todos federados? Todos federados, todos. Então, com a ajuda do pai, com os patrocinadores que eles mesmos correm atrás, eles que ajudam, foi explicado para eles, ó, vem aqui, vamos disputar, todo mundo quer ficar mais perto da cidade, porque tem muito clube por aí que eles querem que os meninos vão, mas eles querem ficar na cidade, entendeu? Tem algumas crianças de fora, por incrível que pareça. Que vem para cá. Que vem para o jogo, vem para o treino, viajam para vir para o treino, mas tudo isso de acordo com os pais concordaram que a estrutura seria, nós conseguiríamos fazer disputar o campeonato se tivesse ajuda, conjunta com os pais, com patrocinadores que eles arrumavam. Então já vem por um bom tempo aí do meu mandato, todas as categorias jogando. E fala uma coisa para mim, tem muito essa história de empresário que fica de olho aí nos garotos, aí de repente começa a despontar, já chega no pai, já chega na mãe e leva embora? Tem. É difícil, né? Vou dar um exemplo, por mais que a camisa do União tenha força, seja pesada... Isso acontece em todos os clubes aqui do interior, não é só exclusividade sua, não, você sabe disso. Isso. Hoje tem bastante, os clubes em si, eles não vêm mais igual era antes e vem e toma, entendeu? Hoje estão respeitando mais.
Mas tem sim os artistas da bola, que eu sempre digo, os artistas que diz que é empresário, que tem contato lá dentro, que às vezes até tem, e eles vêm, conversam direto com o pai, aí o pai esquece, não digo todos, não estou generalizando aqui não. Eles conversam direto com o pai, com a mãe, que nem você disse, e promete isso e aquilo lá, e o pai esquece que o menino está aqui desde o início, e sempre tendo a atenção do União, com todas as dificuldades que seja, mas eles vão lá e conversam com eles e oferecem quase nada, mas só de dizer que é um time maior tem mais da capital. Então às vezes o pai até muda o telefone, não atende mais e some. Agora, a gente faz críticas, mas eu não sou da área do esporte, você sabe disso também, mas eu acompanho há muito tempo, né? Desde a época da criação da Lei Pelé, onde os clubes pegavam as crianças da base e cuidavam, alimentação, médico, escola, aquela coisa toda. Depois o cara despontava, aí o clube ganhava um dinheiro, porque vendia esse jogador para um time maior ou até para o exterior. Aí o clube, de repente, ganhava um dinheiro e ia tocando, coisa que aconteceu por aqui durante muito tempo e outros clubes também. Essa lei veio para ajudar, veio para atrapalhar? O que você pode falar? Hoje as coisas estão se ajeitando. Sinceramente, na minha opinião, tem duplo sentido. A Lei Pelé veio, foi péssimo para os clubes, entendeu? Aí foi passando o tempo. Vou dar um exemplo para você. Antes da Lei Pelé, os jogadores eram do clube, só que o jogador era deixado aí, não podia ir para lugar nenhum, não vai, não vou liberar, e o atleta sempre ficava amarrado, às vezes com birra com o presidente, com diretoria, e eles não deixavam o moleque ou o atleta, seja de maior ou menor, jogar, deixava às vezes encostado, e isso era válido, mas depois... Tem esse outro lado também, outro lado da moeda. E tem o lado que o clube também patrocinava o jogador até ele despontar e ganhava dinheiro. E hoje não ganha mais. Como é que vocês fazem hoje? Não fazem, né? Hoje o que tem que fazer? Hoje tem que acreditar nos clubes que levam os atletas e fazer o contrato certinho. Saindo daqui, por exemplo, o jogador sai daqui, 16, 17 anos, por exemplo. Vai lá para o Palmeiras, opa, já ganhou uma grana. Depois o Palmeiras vende ele lá para o Barcelona. Sim. Vocês ganham dinheiro aqui? Daí, falar a verdade, nunca chega esse dinheiro. Nunca chega devido à situação do União, mas... sim, mas se tiver tudo certinho, tem direito. Tem direito. Direitos federativos que se fala, né? Sim. E também tem um direito lá que é 2 por 0, não sei quantos por cento, lá uma vírgula, quase nada. Tem uma porcentagemzinha por ter passado aqui, né? Por ter passado no clube. Então, sinceramente, praticamente hoje, eu vou dar um exemplo, poucos clubes que têm condições de ficar pagando o moleque, de ficar mantendo o menino, para a gente ter direito, entendeu? Para a gente ter direito de coisas maiores, a gente tem que ter estrutura, tem que ter grana para ficar bancando o menino em todos os sentidos. Tudo, desde da alimentação, da parte de saúde, que nem eu falei também, até a escola, né? Isso, tudo. Perdão. E aí o atleta vai, vou dar um exemplo para os times grandes lá, sem falar nomes, ele vai lá, tem toda a estrutura, faz um contrato, não vem grana nenhuma para o clube, mesmo se pudesse vir, não vem, é um contrato que se lá na frente der certo, tem uma porcentagem do União e tal, e só assim que consegue. E é muitos jogadores, viu, que tem no Cruzeiro, tem no Corinthians, tem no São Paulo, tem no Palmeiras, tem no... Você fala que saiu daqui? Eu falo agora no meu mandato, tem muitos espalhados. Tá. Tem muitos nos clubes por aí. Então, esperando o menino se despontar lá, porque não vem grana nenhuma. Só vem se o menino for a promessa que... O Ronaldinho da vida. Que deu certo. Agora me fala uma coisa, desse monte de crianças, adolescentes que você tem aqui, você tem ideia de quantos? Quantos? Porque de toda essa porcentagem, de cada 10, de cada 100, né? 2 que despontam nessa história. Não é todo mundo que de repente vem jogar aqui, ou no União, ou no 15, ou no Rio Branco, que
que vão partir para a carreira, né? Sim, desde as categorias, desde a escolinha primeiro e depois as categorias que disputam campeonatos oficiais, tem mais ou menos umas 430 crianças. 430 aqui hoje? É hoje. Desses 430, se tudo der certo, sair aí... Quanto sai aí nessa história toda aí? Não sai um time de 11, né? Não sai, né? É difícil, né? Por mais que Santa Bárbara Americana seja... E são todos aqui da região? Tudo da região. Alguém, um ou outro de fora, assim, mais distante, não? Sim, não? Tem que vem? Tem vários, tem bastante. De muito fora. Distante? Muito não, muito não. Mas daqui da região. Capivari. Região metropolitana. Daqui, da Grande Santa Bárbara? Tem de Americana, da Grande Santa Bárbara. Da Grande Santa Bárbara. Até Santo Antônio do Sapezeiro também tem gente jogando bola aqui também. Bom, agora eu quero partir para um assunto não muito bom, mas a gente tem que falar, pode falar por cima também, não precisa se aprofundar. A gente sabe que a União aí está numa situação difícil, inclusive aqui onde a gente está, de onde a gente está gravando aqui o programa com o presidente. Isso aqui foi leiloado e foi arrematado por uma quantia irrisória pelo que vale. Qual é a metragem de tudo que você tem aqui de terreno? Só para a gente fazer uma conta boba para o pessoal de casa entender. É tipo 42 mil metros. Vamos lá, 42 mil metros. Você me falou que a coisa aqui é super valorizado, né? Porque aqui virou... Não era. Eu sei porque eu conheço Santa Bárbara há muito tempo também. Já curti muito a cidade de Santa Bárbara do Oeste. Aliás, cheio de mulher bonita aqui, né? Tem. Tem que falar pouco, se não chegar em casa não vai dar problema. E é o seguinte, aqui essa região ficou super valorizada, né? Só casa de alto padrão e tal. Então, a gente pode fazer uma conta, a grosso modo, tá? Que aqui o metro quadrado é em torno de R$2.000 o metro quadrado. Então, eu fiz uma conta aqui, 80 milhões é o que vale... terreno, sem falar em instalação. Sim. Sem falar as coisas que são construídas aqui. Estou falando de área, terreno. Derruba tudo, vale 80 milhões. Mas isso foi leiloado e a empresa que arrematou a primeira parte, que está tudo sob júdice. Está tudo na justiça essa história ainda, né? Isso. Deu 300 mil. É isso? É isso. Na verdade, no leilão... Teve um leilão, viu, gente? Teve leilão, a empresa colocou 300 mil e amarrou o negócio. Isso. Teve o leilão, não teve ninguém que comprou no leilão. E aí teve uma compra direta, apareceu os compradores, que inclusive são lá de Americana, e tem investimento em Santa Bárbara. Eles deu a parcelário lá, e não sei quantas vezes, 11 milhões... Fizeram a proposta. 11 milhões? 11 milhões. Quer dizer, vale 80, vão pagar 11. Isso. Então, aí ficou nesse imbróglio aí, a juíza aceitou os 11 milhões. Diante disso, a juíza pediu uma entrada para eles, uma entrada que para arrematar o negócio. Arrematar não, para segurar o negócio. Assim, é só para... 300 mil reais. Então, quanto tempo faz isso? Isso já vai para 2 anos, né? 2 anos. 2 anos essa história. 2 anos. Aí eles fizeram a parte deles, eu não acho nada irregular, porque eles vivem disso, tudo bem. Nós pensamos, negócio. Nós pensamos na história do clube, na história da União. Mas só para o pessoal entender, tudo isso também tem má administração lá atrás. Sim, né, de presidentes, outros tantos, porque tudo isso são dívidas antigas que não foram honradas. Isso. Desde trabalhista, civil e trabalhista. Sim. Então, o torno da dívida da União hoje, você sabe? Hoje está em torno de uns 30 milhões. 30 milhões. Mas mesmo assim, se vender por 80, dá para pagar e sobra dinheiro ainda, né? Isso. Essa história, se de repente isso for vendido. Agora, por 11 milhões, não paga nada e fica devendo. Isso. Não paga nem... Né? Porque não paga nem metade. Cada ano que passa é 1 milhão de juros. De juros, né? Não paga nem metade e fica devendo. Então não é um bom negócio para o clube, não, né? Sem dúvida. Porque a dívida vai continuar. Mas esse é só para a gente falar o porquê da renda que chega. Tem bastante gente que vem aqui ver o clube, aí chega na bilheteria, uma parte já fica. Uma parte é quase tudo, né? Praticamente tudo. Tudo que entra. Todo o pessoal que veio ver o jogo aqui, nessa ascensão aqui do União, o dinheiro que entrou na bilheta ficou lá para a justiça. Ainda aqui na bilheteria, uma parte ainda a gente consegue
que é a grana que é para pagar toda a estrutura. Do dia do jogo. Do dia do jogo. Do dia do jogo, né? Mas as cotas da federação, fica tudo lá, a premiação da final, fica praticamente tudo lá. Tudo que você foi fazer festa ontem, entre aspas, o dinheiro que você viu, você só viu. Tem que aproveitar ir lá, comer bem, beber bem. Porque dinheiro que é bom não vai ver nada, né, nessa história toda. Mas não é culpa da federação. Não, lógico, eu estou sabendo da má gestão então, eu não vou entrar ficar falando sobre isso, mas só para o pessoal saber também que tem roupa, porque a americana também tem, eu sei, sim, lá do Rio Branco, o próprio 15 de Piracicaba também, sim, que, nossa, era um nome máximo do interior, né? Você lembra a potência que já foi. E tudo isso em cima de administrações que não sabiam administrar, para falar a verdade, é isso aí também, né? Você acha que isso aí resolve? Não resolve, né? Já não resolve, não. Vai demorar um pouco para resolver isso. Enquanto isso, vamos jogando, vamos para 3, depois vamos para 2, vamos ver o que acontece. Isso. Vamos deixar de pensar nisso, nem dá, né? Não dá. Então, vamos deixar... Porque querendo ou não, segura um pouco o freio do presidente, né? Segura. Temos umas coisas grandes para vir, para ajudar a União, mas como que você vai? Você vai num patrocinador grande, que às vezes até nos procura, aí, como eu sou bem aberto nesse sentido, eu falo a verdade, todo o caso, como que o cara vai arriscar uma coisa? No caso de patrocínio também, o dinheiro fica? Patrocínio, na verdade, não tem, né? Como eu disse. Os patrocínios é tudo assim, uma ajuda esporádica, se fala, né? Ajuda numa coisa ali, num hotel ali, num ônibus. E paga direto, porque se passa pelo caixa, não tem fica jeito. Preso também. Paga direto, paga o hotel, paga alimentação, paga tinta, paga até veneno de formiga pro estado, é eles que nos ajudam. Tá certo, então. Bom, estamos aqui conversando de frente com o presidente, o Gordo, né? O Daniel, é o nome dele que ele é chamado, é o Gordo mesmo. É o presidente aqui do União Barbarense. Estamos aqui no estádio fazendo essa entrevista depois da ascensão aqui da A4 para a A3, que foi uma festa, ainda continua sendo uma festa aqui para a cidade de Santa Bárbara do Oeste, mas ainda tem chão, hein? A3, A2, bom, tem chão para tudo isso acontecer. Bom, vamos para o rápido intervalo comercial. Na sequência, eu vou dar uma volta com ele aqui no campo, mostrar o que de repente pode ser mostrado. Pode mostrar tudo pode, até? Pode. Não tem nada para esconder, não, né? Não tem nada, não. Não tem nada escondido aí? Nada, não. Nada, não. Então tá bom. A gente volta já mostrando um pouquinho mais aqui do União Agrícola Barbarense, aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Ok, de volta com De Frente com a Notícia, aqui pela nossa TV Notícia, canal 524, aqui com o presidente, o Daniel, mais conhecido como Gordo. Mostrar aqui a taça do acesso, para quem ainda não teve a oportunidade. É de ouro? Não, se fosse, tava bom, hein? É de ouro, deixa eu ver se é pesado, que eu vi ele carregando agora aqui, Joe. Leve não é, né? Tá lá. Federação Paulista de Futebol, deixa eu ver aqui. Paulista A4, e aí tem um monte de coisinha escrita lá embaixo. Campeão, é o que é o mais importante, é campeão, é o campeão, né? É você que é o responsável, você falou que você sempre cuidou aqui do campo, né? Dá muita mão de obra? Nossa, é muito difícil, né? Eu que cuido, eu que molho, eu não deixo ninguém molhar o campo, eu que cuido, eu que... Como você mora aqui na Mangueira? Não, tem irrigação eletrônica. Tem. Você liga, sai? Sai os bicos. E é muita mão de obra, grama que tem que cortar. Que grama que é essa? Essa é aquela grama antiga, batatais. Né, que fala, né? Essa que sempre foi de jogo, de campo de futebol, né? Isso, ela aguenta, ela aguenta. Agora hoje tem um monte de grama cheia de frescura também, hoje tem um monte de grama aí que chega no frio agora ou na estiagem, por mais que você tenha irrigação eletrônica... Não aguenta? Não aguenta. E essa história que o pessoal está brigando hoje de campo com grama sintética? Nós tivemos jogos em grama sintética. E aí? Na nossa divisão, nós não podemos nem reclamar. Não temos que reclamar nada, tem que ir lá e tem que jogar e ponto final. Mas eu tenho minha opinião formada sobre isso. Eu acho que deveria ser todos os gramados
com grama normal, né? Grama sempre foi, né? Sem a grama sintética, né? sintética. Vamos andando por aqui. Deixa eu falar uma coisa. Eu conheço aqui há muito tempo. O que aconteceu com a arquibancada sua aqui? Tiveram que tirar uma parte dela, ô Gordô? Isso teve que, devido a ela, quando foi feita, ela Quanto ficou... tempo faz isso? Já faz 12 anos. Ia falar 10 anos. Você teve que tirar uma parte, você na época não era o presidente. Não era. Né? Teve que tirar, tem um recuo que tem que respeitar. A arquibancada, quando foi feita, não pensaram nisso. Na época, o pessoal não... Da época do Corpo de Bombeiro, devido às leis que também mudam, né? Temos que... Ninguém exigiu e foi feito e depois teve que tirar tudo. Aqui foi embargado uma época, então? Foi essa parte? Isso, essa parte. E aquela parte lá também teve problema, não teve? Não, aquela sempre foi do jeito que tá, é pré-moldada, mas... Não tem problema nenhum com o Corpo de Bombeiro, tudo certo? Não, tudo certo. Tudo aprovado. Aqui teve um corte também, né? Isso, teve mais uma lá que também ficava perto do salão da 13, que lá tem um outro salão. Que é o famoso Salão da 13. Então, lá também teve que cortar devido ao espaço de recuo que tem que ter. Quantos sócios hoje tem aqui? Em torno de 400 sócios. 400? Chega no frio também, diminui o pessoal cai fora, né? Cai fora um pouco, depois volta. Tem piscina? Tem piscina, né? Tem. Já vi muito aqui nos bailes antigos, né? Tem o clube aqui, o outro, qual é debaixo do nome mesmo? O Esporte Clube Barbarense. Então era a união aqui, Barbarense lá, né? Que a gente vinha aqui na nossa época de adolescência. Faz tempo, viu? Não precisa nem perguntar quantos anos. Agora me fala uma coisa, já chegou a ter quantos sócios aqui, ô Gordô? 7 mil sócios teve. 7 mil títulos, né, na verdade. Então, comprava o título, daí ficava a família, aí você pode multiplicar por 4. Isso, pode até mais. Até mais. Depende das idades. Então, imagina quantas pessoas eram. 20 mil pessoas aqui. Era muito bom demais. Bom demais. Naquela época, piscina era aqui, baile era aqui. Nos clubes em geral, né? De toda a região, de todo o Brasil. Hoje em dia todo mundo não, porque eu não tenho piscina em casa, né? Chácara, não sei o quê. Eu não sou o presidente do clube, né? Para ter uma chácara, piscina em casa, esse tipo de coisa. Então o pessoal se afastou dos clubes, né? Se afastou, como você disse. Quase todos têm condição hoje de ter uma piscina, paga parcelado lá. Hoje ficou mais fácil, né? Então se afastam do clube. Geralmente quem fica é mais quem precisa de uma hidro, de uma natação, de umas aulas, a musculação, academia. O clube aqui oferece tudo isso? Oferece tudo isso. Estamos fazendo uma propaganda aqui do União, pessoal de Santa Bárbara do Oeste. Poxa, viu? E me fala uma coisa, desses 7 mil hoje você tem 400, né? E com esses 400 ainda você oferece um monte de coisa. Mas mesmo assim a conta é difícil de fechar, né? É difícil. Quantos funcionários tem aqui? Os colaboradores. Colaboradores? Hoje, colaboradores, temos 13 colaboradores. 13? Chegou a época de ter 60, 130. 10%, né? Olha aqui no gol, que eu quero ver aqui essa parte do... Aqui que foi o gol? Do título? Do título. Não, foi lá? Foi lá? Foi lá. Depois a gente dá uma volta lá. Aqui tá cheio de quero-quero também. Por que quero-quero gosta tanto de grama de futebol, Gordô? Todos os campos. Todo campo tem, né? Só não tem no sintético. No sintético não tem. Ele gosta porque faz ninho, lógico, né? Faz ninho, em algum cantinho, eles né? procriam geralmente no gramado. Muitos não se dão muito bem nessa história. Tomam umas boladas de vez em quando e vai, né? Bom, nessa história toda aqui, eu sei que de repente você é jovem, nesses 100 e tantos anos aqui, 110 do União, já teve jogo pegado aqui, né? Nossa Senhora, teve cada jogo histórico aqui também. Teve jogo pegado aqui. Teve. Quem que era? Agora vai ter derby com o Rio Branco, né? Agora vem o derby, é o que a torcida de Americana também sente a falta. Gosta, né? Gosta, e nós aqui de Santa Bárbara muito mais ainda. Você lembra, tinha Internacional de Limeira, Rio Branco de Americana, União aqui de Santa Bárbara, 15, aí tinha São João de Araras, quem mais que eu estou esquecendo aqui da história? Capivariano. Nossa, isso quando pegava antiga. Aqui o que pegava mesmo, acho que era o 15 e Americana, né? Rio Branco. Aqui sim. E a Ponte também, né? A Ponte, né? A Ponte quando vem aqui, nada contra a torcida, mas o pessoal se pega, né? Sempre se pega. Sempre se pega. Não dá certo, né? Por mais que mudou muito, né? Os torcedores, os mais jovens, mudou muito, mas ainda continua essas rivalidades.
Não, rivalidade é bom, agora sair na porrada, tem nem que se mata, aí não vira nada, né? Bom, aqui você lembra do recorde de público que já teve aqui? Teve quantidade? 15, a capacidade máxima que era antes. Que era? 15.700. 15.700. É jogo do Palmeiras, jogo de time grande. Do Palmeiras foi, acho que, o mais que mais encheu. Esse time veio, tipo, no Brasileirão, é isso? Não, da Série na C? primeira divisão. Na primeira divisão? Na primeira divisão. Quando foi a primeira divisão do Barbarense? Foi Nós estávamos falando naquela história lá, não vi? 2000, né? Por 2000? aí, né? Foi bom demais, era... Aí vinha São Paulo, vinha Corinthians, vinha Palmeiras, vinha... Isso, 99, 2000. E o brasileiro? Da Série C? Brasileiro, sinceramente, eu não acompanhei muito, porque eu estava fora do estado, né? Tá. Então eu não acompanhei muito, mas teve jogos grandes aqui. Aqui também, né? Teve Grêmio, teve vários, É legal, vários né? times. Mas é um campo que merecia, pela história que tem, por toda a tradição, né? Por esses mais de 100 anos, merecia mais. É lógico que a culpa não é sua, né? Sim, Porque sim. você tá quanto tempo você está aqui? Há 4 anos? 5 anos? Na verdade eu tô há 12, né? Assim, mas como presidente? Como presidente eu tô há 9. 9? É. Ah, tá. Vai virar um presidente, como é que fala? Não é vitalício. Tá certo. E esse ano, quais são os planos? Lógico que a gente tem agora aí a Série A3, mas algum outro campeonato em vista? Não, só esse, e as categorias de base que continuam, né? Começa, já iniciou, mas agora até o final do ano tem as categorias de base. Tá. Devido à situação, né? Se preocupar em terminar de fazer os pagamentos de todos esse campeonato agora, que nós ficamos campeão. Não adianta querer disputar a Copa Paulista, que é agora, disputa aí começa a fazer igual os outros faziam, disputa, mas não paga, o que adianta? Todo mundo sorrindo na arquibancada, o torcedor que gosta, mas na hora de pagar, cadê a grana? E aí? Aí chega o que chegou aí. Aí chega o oficial de justiça na porta e fala... Da onde? Se vira, né? Se vira. Tá certo. Gordô, você pegou uma imagem daqui, essa imagem é bonita aqui da arquibancada. Aqui é o pessoal que paga a cadeira cativa, é isso? Na verdade tinha muito isso, né, no passado. Eu vou ser bem sincero, se tiver 20 que pagam por mês, paga por ano, né? Por ano, né? Por ano a manutenção. Então não tem. Hoje eles compram o ingresso, a cativa no caso, e assiste de lá de um lugar mais privilegiado do estádio. Tá, e aqui vocês só usam o campo para futebol, nada de show, tipo Allianz Parque, que faz mais show do que jogo de futebol, não. Não devido a estragar o gramado, grama, né? Os problemas, os outros também, né? E os outros problemas que continuam, né? Então evita de ter qualquer coisa aqui, a não ser alguma coisa esporádica assim que a prefeitura pede, mas nunca dentro do gramado. Dessa vez aquele sorteio da casa própria e tal, aí tivemos que liberar aqui, que encheu muito, tivemos que liberar o gramado, mas não aconteceu nada. Nada, tudo tranquilo. De boa, e dava tempo de recuperar se acontecesse. Para o jogo, né? Tá. Mas o amador da cidade aqui também lota, viu? Do jeito que viu o estádio lotado, nesse campeonato, desse título de campeão, o amador aqui lota, que não tem espaço para ficar também não. Eu sei que não é responsabilidade nenhuma da prefeitura, mas tem algum tipo de apoio da prefeitura aqui para o clube? Ou particular, público? Como é que funciona? Sempre tem, né? Por exemplo, os treinamentos dos times, tudo nos campos da prefeitura, né? Hoje um pouco das categorias de base treinam tudo fora, o profissional também treina nos campos da prefeitura. E em termos de ajudar às vezes no gramado, uma coisinha ou outra, sempre eles conseguem essa parte só, mas sobre ajuda financeira, ajuda... Nem pode, né? Nem pode, então muitos falam que o prefeito não ajuda e tal, ajuda indiretamente com a liberação de campo, ajuda com o que pode. Com o que pode. Porque senão tem que pedir para a Câmara dos Vereadores, tem que passar para lá e tal, e aí realmente a coisa complica. Bom, Gordo, acho que falamos praticamente tudo. Se eu esqueci de alguma coisa, eu gostaria que você falasse aqui para os nossos telespectadores, né? As pessoas que estão com a gente aqui no canal 524,
da TV Notícia, que eu vou fazer também o mesmo tipo de entrevista, vou lá com o pessoal, com o Gilson lá de Americana, vou dar uma volta também, se tudo der certo, para o 15 de Piracicaba, todos os clubes que eu falei aqui, para ver se a gente consegue trazer um pouco de volta, porque eu sei que vai ser difícil, porque hoje em dia você manter uma equipe boa, coesa, com jogadores bons, custa muito dinheiro. E é uma coisa que está faltando para os clubes aqui do interior já faz algum tempo. Quer dizer, sempre faltou, né? Sempre faltou. Nunca sobrou, né? Nunca sobrou. Então, eu acho que você foi espetacular. Falou de tudo um pouco, né? Tem algumas coisas que eu ainda... Tem umas coisas que a gente não pode falar? Não pode falar, mas foi muito bom. Agradecer vocês da notícia, o Magrão, que sempre eu estou ouvindo ele na rádio lá. Não é de agora não, ele não é fazendo média, mas sempre eu acompanho a 88. É que não tem outra, viu? Tem sim, tô brincando com ele aqui. E agradecer mais uma vez por mais que seja o momento que acabamos de ser campeão da Série A4. Momento de festa ainda, né? Aliás, você vai sair de férias agora, né? Vou. Não vou nem falar para onde ele vai, tá? Eu sei que ele vai ficar uns dias fora e tá certo mesmo, porque afinal de contas... direto em cima, quanto tempo durou desde o começo do ano? Desde o começo do ano. 4 meses Na direto. verdade, até desde novembro. Não, lógico, né? Começa a montar. Antes, começa... Tá. Então é uma correria que não para ainda. Você já jogou bola alguma vez aqui? Joguei um pouquinho. Joguei. Mas pelo jeito não deu certo não, né? Não deu certo, melhor. melhor presidente do que jogador de futebol, melhor. né? Ordo, obrigado mais uma vez. Tudo de bom. Tudo sucesso para você, boas férias. E quando você voltar, qualquer novidade que for acontecer, a gente vai estar próximo aqui para contar para os nossos telespectadores lá na Rádio Notícia também, para o pessoal, né? E eu quero estar presente no primeiro derby. Com certeza. Rio Branco de Americana e União Agrícola Barbarense. Onde será? Aqui ou lá? Bom, vai ser ir de volta, né? Para a gente ver o que acontece. Vamos esperar. Vamos esperar para ver o que acontece. Obrigado, beleza, viu? Um abraço, tudo de bom. Tudo de bom. Bom, pessoal, obrigado pela audiência mais uma vez. Está aqui o Gordo, né? A gente vai estar falando com o Gilson também lá do Rio Branco. Enfim, todo final de semana, toda sexta-feira, 8 da noite, um programa novo, trazendo coisas aqui da nossa região, tanto da política como da área dos negócios, né? Dos homens e mulheres de negócio aqui da nossa região, que é uma das regiões mais ricas, desenvolvidas e mais cheia de problema também do estado de São Paulo e do Brasil. Tá? Na próxima sexta-feira estamos de volta com mais um convidado. Até lá.